Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui gravando a 9ª lição, já indo para o final dessas 13 lições que estamos estudando. E hoje nós vamos estudar nos Salmos, as imagens, alusões e símbolos nos Salmos, parte 2. Hoje nós temos aqui nesse novo formato, pessoal, o quarteto está completo. Temos aqui o Ricardo, dá um alô, Ricardo. Aê, Ricardo, o Alexandre e também o Marcos André, pessoal. E nós queremos também fazer um convite aqui ao vivo. Alguém conhece o irmão João Cavaco? O irmão João Cavaco, neste formato aqui, podemos abrir aí as portas para que outras pessoas possam participar também. Então, irmão João Cavaco, se quiser participar, por favor, entre em contato conosco aí nas redes sociais. Teremos um prazer de receber o senhor, preparar uma lição. Vai ser um prazer mesmo, depois de tantos anos lendo o comentário do irmão João Cavaco. Imagina a gente interagir com ele, vai ser muito legal. Então, aceite, pessoal. Bom, também não esqueça, pessoal, não estamos convidando você para participar agora, mas você pode participar deixando um joinha e se inscrevendo no canal, é muito importante também, e os seus comentários, que logo mais a gente vai ler pelo menos o nome dos comentaristas. É muito importante que você interaja e gere engajamento aí no nosso canal, porque aí a gente ganha uma certa proporção dentro da plataforma, beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição, pessoal. Valeu. Bom, antes de eu chamar aqui então o Ricardo, que vai iniciar aqui a lição de sábado, eu queria agradecer aqui a Regiane Alves, que está interagindo sempre com o nosso conteúdo, Esmeralda Viana, minha sogra, Genésio Mioto, Beth Souza, Leda Maria Rigoni, Valdenice Martins Cerqueira, Jorge Nelson Santos, Nilza Amaral, Natalice dos Santos Araújo e também a Luzilene Araújo. Pessoal, muito obrigado mesmo. Vocês comentam, a gente lê, alguns respondem e vai interagindo, e muitas pessoas também vão lendo os comentários, beleza? Valeu mesmo. Mas vamos ao que interessa, pessoal. Vamos estudar agora essas imagens, alusões e símbolos nos Salmos, né? E vamos chamar agora o Espírito Santo para que ele continue habitando em nós e usando-nos, né, para que nós possamos aqui nesse bate-papo aprendermos um pouquinho mais sobre isso e também que nós sejamos fonte desse conhecimento, né? Não só um mar morto, mas também fonte, que jorre conhecimento. Então, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecemos a Ti, Senhor, porque nos deste as condições de estarmos aqui reunidos. O Senhor sabe os dias que nós passamos, as correrias, ó Pai, as batalhas, os desânimos às vezes, a fraqueza, mas aqui estamos, Senhor. Muito obrigado mesmo. E agora queremos nos entregar a cada um em suas mãos, o Ricardo, o Alexandre, a mim, o Marcos e a todos, ó Pai, que estão nos ouvindo e comentando e distribuindo esse material, para que nós sejamos usados por Ti, ó Pai, que esse conteúdo nos aproxime cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, então, quem vai começar hoje é o Ricardo. Chega aí, Ricardo, é com você. Bom, vamos lá, gente. Então, nós temos ali uma continuação da lição da semana passada, né? O capítulo 2. Nos Salmos, né? Segunda parte, o autor resolveu dividir o tema em duas partes. E o verso áureo, o verso central, o verso para memorizar, está lá em Terrilim, está lá em Salmos 67, 3 e 4. E diz o seguinte: louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Selá. Bom, gente, que eu queria destacar aqui já no verso, e que vai se repetir a mesma toada nos dias da semana, sábado e domingo, é a questão da significação desse texto, a questão da interpretação desse texto no sentido social. Não só esse texto, né, gente, mas esse capítulo como um todo
Esse capítulo começa, é um terrilim, é um salmo, né? Eles são cânticos. E a primeira instrução que a gente encontra no original hebraico é salmo e cântico para o cantor mor sobre negnote, que é um instrumento de corda. Daí fala, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Louva-te a ti, ó Deus, os povos, louva-te os povos todos. E aqui o verso fala, alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade, governarás as nações. Aqui, duas interpretações possíveis e com finalidades sociais absolutamente diferentes. Esse texto do Salmo, ele encontra uma tensão entre duas imagens que são refletidas ali no Salmo. Uma que é um sentido de convocação das nações para o governo do Deus de Israel. Essa possível interpretação ela pode ser utilizada num caráter exclusivista e para justificar a superioridade do Israel e a inferioridade dos outros povos, e para justificar uma noção de um povo bom e os outros povos maus, essa narrativa como ferramenta social pode justificar guerras, pode justificar genocídios, pode justificar as coisas mais terríveis. É óbvio que pode ser dada uma interpretação diferente dessa, porque o texto não é uma questão de que o texto bíblico que a mensagem de Deus ele causa genocídios ao longo da história, mas algumas interpretações desses textos, sim, podem ser justificadas. Pode-se pegar texto bíblico para se justificar a escravidão, para se justificar a apartheid, melhor dizendo, não é apartheid não, tá, gente? Porque isso daqui, como foi na África, não é inglês, e a pronúncia lá na África é apartheid. Tá, mas deixa isso para lá. Agora, seguindo, esse texto também, ele pode, e essa é a interpretação que nós estimulamos, essa é a narrativa, essa é a significação do texto que nós estimulamos, pode ser interpretada da seguinte maneira. Israel, ele tinha um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus que ele, na hora que no julgar, ele julgava com equidade, julgava com misericórdia, julgava com amor, e essa pode ser uma mensagem de inclusão e não de exclusão, mas é óbvio que é possível encontrar quem faça uma interpretação diferente. Eu queria destacar isso agora, para algo que eu vou falar mais na frente, quando eu for analisar outro salmo, que pode acontecer o mesmo fenômeno de refração da significação, refração interpretativa, e as possíveis utilizações sociais dessas interpretações. Todos que interpretam, inclusive nós adotamos essa interpretação desse salmo como sendo para o bem de todas as nações, esse Deus de Israel, como um Deus que ama tanto Israel, tanto o mundo Israel como o mundo gentílico, essa interpretação que nós essa narrativa que nós estimulamos que seja disseminada, um Deus misericordioso para todas as nações, aquela promessa abrâmica, em ti serão benditas todas as famílias na terra. Só que essas conexões interpretativas, elas podem ser feitas de maneiras diferentes. Essas interpretações, elas eram feitas no tempo de Cristo de uma maneira
uma maneira que nós podíamos dizer, ideologia é uma palavra nova, um neologismo, não existia na época, não existe no texto bíblico, mas hoje também tem um outro neologismo, a questão da cosmovisão, mas, por exemplo, os zelotes, eles interpretavam as escrituras de uma maneira específica, de uma maneira bélica, beliculosa. Os fariseus também, eles interpretavam de uma maneira mais legalista, mas que os beneficiava na sociedade. Os saduceus também interpretavam de uma maneira que os beneficiava. E assim continua. Mas isso é um problema do texto bíblico? Não, isso é um problema de todo e qualquer texto. E com o texto bíblico não é diferente. Vamos para a ponta da linha. Quando pensamos nos eventos finais, geralmente destacamos as bestas, os poderes, né, e os poderes do Apocalipse. E, sem dúvida, eles têm um papel importante, caso contrário, Deus não teria colocado lá. O autor da lição, ele vai fazer uma referência aqui, logo nesse primeiro parágrafo, Apocalipse 1:3, que fala o seguinte: feliz aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia, e que guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí no segundo parágrafo, na ponta da linha ainda, as profecias, no entanto, também lidam com questões centrais, como o pecado, o sofrimento, o juízo, a batalha entre o bem e o mal, e a natureza da justiça e da injustiça, perseguições ao povo de Deus e vários outros temas. Bom, nesse segundo parágrafo eu quero destacar o seguinte: essa questão de bem e mal. Até essa questão dessa dicotomia entre bem e mal, ela pode ser utilizada socialmente como um mecanismo de Satanás, vamos dizer assim. Muitos interpretam essa questão do bem e do mal, principalmente hoje, nos tempos de hoje, que a questão está muito ali associada à ideologia. Ela pode ser uma ferramenta. Essas duas expressões, esses dois signos, pode ser preenchido por determinados grupos sociais para excluir um outro. Então, vamos dar um exemplo. Israel e Palestina. Um sionista vai trabalhar a questão de bem e mal. A questão de bem e mal, obviamente, é aqueles que se opõem ao sionismo, ao Estado de Israel. Um palestino vai ter uma visão completamente diferente. Bem e mal, aquele povo que está destruindo hospitais, coisa e tal. Então, eles vão ter uma visão diferente. Então, bem e mal, dentro dessa lógica que eu estou tentando passar para você, essa lógica social, para alguns será uma coisa e para outros será outra coisa. E determinados grupos sociais podem se apropriar dessa narrativa para determinadas finalidades que não são inspiradas, que não refletem o caráter de um Deus de amor, de um Deus misericordioso, que é aquele Deus que fala no Salmo, uma justiça com equidade. Aquela questão que nós falamos na semana passada, que o Alexandre também até utilizou a mensagem, resumiu a questão, pelos seus frutos vos conhecereis. Então toma muito cuidado, não é porque alguém pega a Bíblia, não é porque alguém ele se diz um interlocutor de Deus, não é porque alguém se apresenta de forma brilhante, de forma como um anjo de luz, como um mensageiro, que propriamente ele realmente reflete essa narrativa de um Deus misericordioso e de um Jesus misericordioso. O Evangelho é uma boa nova, vamos lembrar isso. E uma boa nova dentro daquela promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias na terra. Então, essa chave interpretativa, inclusive do Velho Testamento, seria bom que nós atentássemos. Vamos continuar aqui. Os Salmos abordam essas mesmas questões em profundidade, explorando quase todas as emoções humanas possíveis, do desânimo à euforia. Esses dois salmos que foram separados pelo autor realmente trabalham isso. Nesse livro, vemos Israel se preparando para a batalha contra a força das trevas. Lemos sobre o indivíduo indagando porque Deus não lida com o mal de forma mais direta, imediata, uma questão que todos nós fizemos. Vamos raciocinar um pouquinho essa questão do mal aqui? Vamos raciocinar um pouquinho? Ok, existiam povos estrangeiros que atentavam contra o Israel? Sim, existiam. Mas
essa toada geralmente é muito marcada quando vão interpretar e como vão falar do texto da Torá, né? Mas, se nós lembrarmos lá na Torá, aquele caminho que parece um jogo de erro e acerto é do próprio Israel. E se nós formos buscar uma visão do todo, nós vamos ver que o Israel, nesse caminho de tentar cumprir a lei por si próprio, ele geralmente oscilava entre bênçãos e maldições e caíam o próprio Israel e começava a fazer o que internamente. Esse era o primeiro passo. Era daí. Ele esquecia da viúva, esquecia do pobre, esquecia do órfão e esquecia do estrangeiro. O estrangeiro também merece hesed. O estrangeiro também está nessa bênção abrâmica. Então, esse caminho, essa derrocada para o pecado, para a corrupção espiritual, ele começa ali dentro. E isso iria se agravando, esse Israel ia perdendo a misericórdia com seus próprios irmãos e caía na mão aí dos inimigos por perder esse vínculo com o Eterno. Porque o que falava nos Levíticos? Se cumprir meus mandamentos, bênção, 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 bênção. Se não cumprir, maldição, maldição. Se não cumprir, 7 vezes mais. 7 vezes mais, 7 vezes mais, e depois serão dispersos. É isso que fala lá no Vaikra, lá no Levíticos, e lá no Devarim do Deuteronômio. É isso que fala. E é isso que nós vemos ao longo da história se repetindo. Então não é só um estrangeiro mauzinho. É esse povo escolhido que esfriava o coração, que endurecia o coração e perdia a misericórdia ali, primeiramente com o próximo, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro que entrava, e depois uma nação estrangeira dominava e eles eram dispersos. Esse contexto é muito importante a gente guardar quando for falar disso, para a gente não trabalhar esse exclusivismo religioso e essa ideia de que nós somos os bons e o mundo é tudo filho do demônio e só nós que somos abençoados e ninguém lá fora, ninguém de outra religião é. É muito perigoso isso. E o Israel caiu nessa. E é isso que nós lemos repetidamente ao longo da Torá e dos profetas, a história dos profetas. Vamos seguir, estamos quase terminando o sábado aqui. Por essas razões, continuaremos examinando o livro de Salmos. Agora vamos lá. Socorro bem presente nas tribulações. O autor vai pedir para a gente ler Salmo 46. Que mensagem de esperanças encontramos nesse texto, em meio à turbulência de vida, e o que acontecerá na terra nos últimos dias, enquanto o grande conflito desenrola? Nós vamos ali no 46, gente. Nós vemos ali no Salmo também, ali é um cântico de Alamote. Alamote também é um instrumento de sopro, se não me engano, mas é um instrumento também. Cantor entre os filhos de Corá, é uma das famílias levíticas, sacerdotais, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra mude, ainda que os montes transbordem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram as cidades. Aqui nessa passagem, alguns rabinos interpretam que esse rio é uma alegoria da própria Torá. Outros interpretam que é um rio literal. O santuário das moradas altíssima. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper amanhã. As nações se embravezarão, os reinos se moverão. Ele levantou sua voz sobre a terra, e terra se derreteu. O Senhor dos exércitos, Adonai Tzvaot, está conosco. Aquele ponto que eu falei da interpretação começa aqui. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde contemplar a obra do Senhor e a desolação que tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras. Aqui um outro ponto. Vamos lá, vamos faz cessar as guerras primeiro. Quando fala o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando fala ele faz cessar a guerra, pode-se fazer uma interpretação, ele faz cessar a guerra fazendo o povo literal de Israel vencer a guerra.
porque logo depois diz que ele vai queimar os carros e coisa e tal. Então é possível se fazer uma interpretação bélica do texto. É possível se fazer uma interpretação que esse Israel literal, ele vai dominar sob um ponto de vista bélico, governamental, que vai ser uma nação, que vai ser algo como um imperialismo. Eles fariam mais ou menos, eles tomariam o lugar do que um dia foi os assírios, os babilônicos, depois os medo-persas, depois o Império Romano. É uma interpretação. Outra interpretação é que eles seriam um povo especial que foi separado, Kadosh, para levar o Deus de amor e misericórdia para todas as nações. Essa é uma outra interpretação, e que nós, que temos uma interpretação cristã, utilizamos o Israel espiritual, nós podemos cair no mesmo erro. Como? Entendendo que nós somos... Não, Israel caiu, eles não são mais nação eleita, agora os cristãos é que são. Nós podemos fazer a mesma coisa, fazer esse mesmo tipo de leitura, esse mesmo tipo de leitura exclusivista, esse mesmo tipo de leitura que esquece que em ti serão benditas todas as famílias na terra. Vamos seguir na ponta da linha aqui, gente. Aí o autor... agora vamos para a significação que o autor dá ao texto. Eu dei a minha, né? Vamos seguir. Salmo 46 apresenta um tema que encontramos no livro de Hebreus. O autor vai fazer uma midrash aqui, vai associar o livro de Hebreus, o conceito de algo maior. A carta de Hebreus destaca que Jesus é melhor do que o sumo sacerdote, Kohen Hagadol. Seu sacrifício é melhor do que todos os sacrifícios, todos os korbanot, né? todo korban. E no Mishkan HaKodesh, eu falo do santuário celestial, que é melhor do que os santuários que existem. No entanto, esse salmo adota uma abordagem diferente. O autor não mencionou coisas boas, ele mencionou e as contrastou, como aconteceu com Hebreus, né? Como faz a carta de Hebreus. Ele constatou um mundo em rebelião, e as terríveis consequências disso trouxe uma promessa de coisas melhores. Aqui, nesse salmo, a gente vê uma tensão também entre a questão nós contemplarmos a ação do divino e frente a um caos, que pode ser um caos natural e pode ser um caos político e pode ser um caos espiritual. É um cântico de conforto. É um cântico que, adotando um termo moderno, um termo que vem da modernidade para cá e para a contemporaneidade, o Alexandre pode falar um pouco sobre isso também, é um salmo para terapêutico. É um salmo para sanidade mental em tempos de turbulência. Pode ser interpretado de forma política, como eu falei, mas pode ser interpretado também de forma pessoal, de forma a solucionar conflitos da contemporaneidade. Seguindo na ponta da linha, esse salmo está cheio de esperança, promessas de que mesmo em meio a tribulações, provações, luta que enfrentemos, no fim das contas devemos seguir a ordem divina. Aquietem-se, saibam que eu sou Deus, e descansar nessa certeza de que um dia tudo isso vai acabar e Deus será exaltado na terra. Olha que mensagem bonita. Essa mensagem pode ser utilizada ideologicamente para fazer o mal? Pode. Pode como? Estruturas sociais de exploração do pobre, da viúva, que prejudicam o pobre, prejudicam a viúva, que prejudicam o estrangeiro, que prejudicam as pessoas que passam necessidade. E essas estruturas sociais, elas são obscurecidas e até narrativas, sabe? São obscurecidas com a promessa do Olam Rabá, com a promessa de um céu, com a promessa, não, você fica quietinho aqui, aceite a minha exploração, que lá no céu você vai ganhar recompensa. Gente, isso não é uma questão do texto bíblico, mas a questão é que todo texto pode sofrer manipulação ideológica para uma finalidade social que necessariamente não é santa, que necessariamente não reflete de maneira nenhuma o amor do eterno e nem a vida e o exemplo e o testemunho do Cristo nos evangelhos. Seguindo, e eu estou quase terminando,
Essa profecia traz esperança, essa parte aqui eu já li. Nosso mundo atual, com todos os seus males, não vai durar para sempre. E que Deus promete, o que Deus promete é algo que mal conseguimos imaginar. Por enquanto, precisamos permanecer firmes, preservar na fé e nos apegarmos a revelações dadas por Deus, especialmente aquela manifestação em Jesus Cristo. Veja bem, gente, revelações dadas por Deus. Gente, essas revelações, elas chegam aos nossos ouvidos por narrativas. Nós aqui estamos conduzindo nesse canal, nós temos uma responsabilidade. Todo texto que é lido e que é interpretado, Moisés não tem mais responsabilidade sobre aquilo que ele escreveu. Ele escreveu para o seu povo. Agora nós estamos pegando esse texto, nós estamos ressignificando para vocês. Então nós aqui temos uma responsabilidade naquilo que nós vamos falar. E todas as pessoas na sociedade que pegam esse texto também têm responsabilidades. E vocês aí escutando essa reinterpretação, Moisés escreveu para um tempo histórico, gente. E nós estamos pegando e aplicando para o nosso. Existem questões escatológicas para o tempo do fim, principalmente no livro do Apocalipse e no livro de João, evidente que existem. E aí nós temos mais responsabilidades ainda para não sair criando interpretações absurdas à torta direito, disso, daquilo. 8º, 9º, 15º rei, 21º rei. Não mudou agora, não vamos mudar. E sem tomar cuidado ainda para os efeitos sociais que certas narrativas podem fazer. Exploração, exclusão, marginalização. Vamos tomar muito cuidado para isso. Eu vou encerrar agora aqui com o último parágrafo. Mesmo que as coisas estejam ruins no mundo e elas vão piorar, que esperança encontramos no conhecimento da bondade, do poder e do caráter de Deus. É justamente esse conhecimento da bondade, gente, que vai permitir com que nós, primeiro, interpretemos esses textos de uma maneira que reflita o amor e o caráter de Cristo. E que nós sabemos discernir os intérpretes e aqueles que conduzem a narração, essas narrativas aos nossos ouvidos. Eu encerro agora com o Alexandre. Obrigado, Ricardo. Áudio chega bem aí, né? Valeu. Lição de segunda-feira, ela vem, é claro, na sequência daquilo que o Ricardo trouxe. Achei interessante a escolha do autor da lição, porque ele começa falando da segurança em Deus, de uma serenidade, de um refúgio e socorro na angústia, e depois ele vai para a tribulação. Ele não faz um movimento contrário, né? Então é meio que uma inversão que produz uma certa rima de sentido. Na lição de domingo, ele fala de Deus como refúgio, e na lição de segunda ele explicita do que é o nosso refúgio. A lição de segunda ela começa ali com uma cena que é a cena de Jeremias, capítulo 4, versículo 23 até 26. E tem uma descrição ali que o profeta Jeremias ele vai fazer da terra, que lembra em alguns aspectos a inversão do processo de criação. Ali diz, a terra era sem forma e vazia, não havia homem e nem animal sobre essa terra. Olhei a terra, né? E ela sem forma e vazia. Pode avançar, Lúcio. E não tinha luz. Olhei para os montes e tremiam, para os outeiros e estremeciam. Olhei e eis que não havia nenhum homem, e todas as aves do céu haviam fugido. Pode avançar. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então a gente tem aí uma cena que é desesperadora, né? É uma cena de juízo. E é uma cena que inverte o processo criativo, porque no processo criativo a terra é sem forma e vazia, Deus dá forma. A terra é vazia, Deus preenche a terra com os animais. Não havia o ser humano, Deus cria o ser humano. E agora em Jeremias ele tira o ser humano, ele tira os animais, ele tira tudo na terra e a terra volta a ser sem forma e vazia. Essa descrição ela aponta, nós acreditamos, né,
a partir da fé, para um processo de julgamento, de milênio e destruição que se abaterá sobre a terra. E isso, em alguma medida, produz medo, né? Pode produzir medo, pode produzir insegurança, daí a necessidade de olhar para Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza bem presente nas tribulações. A lição não manda a gente ler, mas a continuidade do texto de Jeremias é muito legal e eu acho que é fundamental a gente ler. Quando a gente chega em Jeremias capítulo 4, versículo 27, vem um limite que Deus coloca para esse julgamento. Diz assim: pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Quer dizer, nesse momento de juízo e destruição que é prometido, é apresentada também a certeza de que esse juízo ele terá um limite. Ele não será a aniquilação perpétua do planeta. Então, ele vem acompanhado de uma promessa de misericórdia. Eu acho que é muito legal na sua classe, aí, você que é professor, quando for trabalhar com seus alunos, que você trabalhe aí com o versículo 27 também, que vale a pena. Não precisa colocar o próximo texto, Lúcio, porque é um texto já muito clássico nosso, que é o texto de Apocalipse 21, capítulo 1, que fala: vi novo céu e uma nova terra. A cena do novo céu e da nova terra, para que ele seja viável, para que ele aconteça, é preciso que passe o primeiro céu e a primeira terra, é preciso que haja um momento anterior de destruição e de desolação. E aí, a linha que o autor da lição vem trazendo é: vede que desolação o Senhor tem feito. E aí tem toda a cena de destruição, mas espera lá. Lembre-se que Deus é seu refúgio e fortaleza, lembre-se que Ele é o seu socorro e lembre-se que esse processo de destruição ele será necessário para que o novo possa vir, para que o novo céu, a nova terra, a nova vida, ela possa se tornar possível. E aí, nesse processo de passarem as coisas da terra, né, o autor da lição ele vai dialogar aqui com as profecias de Daniel, capítulo 7, que são ali os ventos agitando a superfície do mar, e aí começa a vir bicho, e vem um animal, e vem outro animal, e vem outro animal. E cada animal que vem representa um reino da terra que se propõe o domínio e que acredita que o seu domínio vai ser o domínio eterno e que o seu domínio vai trazer paz, harmonia, prosperidade sobre a terra. Lembra que algumas lições passadas eu trabalhei com vocês sobre como os grandes impérios do passado eles se apresentavam como avanços civilizacionais. Eles se apresentavam como saltos de qualidade em termos de arranjo de vida. Os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos, todos eles representaram em muitos aspectos progressos, avanços, em termos de filosofia, de pensamento, de respeito, de humanidade. É só a gente pensar Roma, por exemplo. Geralmente, quando a gente fala de Roma, a gente pensa na Roma violenta, crucificando cristãos, queimando cristãos, né? Mas vamos lembrar que essa mesma Roma, ela vai estabelecer com o direito romano, né, o império da lei, o domínio da lei, a ideia de que existe um código que deve estabelecer o funcionamento jurídico do Estado, enfim, é o direito romano, né, que vai ser organizado aí em direito público e um direito de foro pessoal, de foro familiar, né? Mas isso é um avanço. Só que não resolve todos os problemas, essa é a questão. Esse avanço é limitado e esses impérios passam. O que fica eternamente? Na profecia da estátua do livro de Daniel, por exemplo, é a pedra cortada sem o auxílio de mãos. É a promessa de que Deus um dia exercerá juízo, construirá novo céu e nova terra, e de que nós poderemos viver em novidade de vida. Caminhamos para a lição de terça-feira agora, e o título dela é Debaixo de seus pés. Tem uma cena em Salmo 47, versículo 1 a 4 ali, começa com uma cena que é uma cena de triunfo. Nós temos a figura de um rei que é todo vitorioso, todo glorioso,
que em alguns aspectos lembra, inclusive, muito como eram os triunfos romanos. É claro que esse salmo aqui não se refere aos triunfos romanos, porque o Império Romano ele é posterior à escritura do livro de Salmos, né? Mas ali tem a cena de um rei que vem todo vitorioso, que traz atrás de si, né, que vem trazendo depois de si cativos, que vem trazendo depois de si dominados, né? E aí começa com um chamado ao louvor, diz assim: batei palmas, aclamai a Deus com triunfo. E vem descrevendo Deus, vem falando que ele é um rei grande, rei sobre todas as nações, e que esse rei nos subjugará. Então, o primeiro momento aí, qual que é a nossa posição? A pergunta é: o que esse salmo diz sobre o lugar que, em última análise, nós ocupamos no reino de Cristo? Primeiro, nós somos subjugados, nós somos súditos, nós somos dominados. Só que nós somos súditos, não súditos quaisquer, nós somos súditos herdeiros, quer dizer, nós somos súditos chamados a reinar junto com Cristo, como príncipes. Fala ali que ele nos subjugará, mas que ele colocará povos e nações debaixo de nossos pés e escolherá para nós a nossa herança. Colocar os povos e as nações debaixo de nossos pés, o autor da lição ali, ele vem trazendo o comparativo com a narrativa de Lúcifer, né? E no livro de Jó, ele se apresenta diante de Deus falando: eu venho de caminhar e de arrodear sobre a terra. Colocar sobre seus pés tem uma ideia de domínio, de circular sobre a sua propriedade, né? E aí o autor da lição, quando vem para o texto de Salmos, ele não faz uma abordagem do texto de Salmos que seria próxima de um nacionalismo judaico sionista, né? Que é: vamos colocar agora todos os infiéis, todos os ímpios debaixo de nossos pés e vamos dominar sobre eles. A ideia que o autor da lição traz não é essa, mas é de nós recebermos a terra como herança. E assim como Satanás circulou sobre a terra e disse: isso aqui me pertence, agora Deus escolhe para nós a nossa herança e nos oferece novamente a terra, que nos foi tomada um dia, quando Adão perde ela para o inimigo. E aí nós teremos essa terra e os seus povos e nações sobre os nossos pés. Essa é a leitura que o autor da lição ele vem trazendo. A segunda questão da lição de terça, né, que é a questão de número 4, ela pede para a gente comparar o texto de Tessalonicenses com o texto de Zacarias, capítulo 14. A cena de Zacarias ali é uma cena um tanto quanto assustadora, né? Se apresenta ali a figura de uma grande batalha. Eu vou pedir para o Lúcio colocar Zacarias 14, verso 4, para a gente ler o texto. Estou gostando desse negócio de ler a passagem bíblica ali, então vamos ler junto. Olha só, diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Isso está em Zacarias 14, verso 4. Se a gente segue a leitura, tem toda uma cena ali que parece uma batalha que está para acontecer, um monte que está sendo fendido. E aí, gente, uma questão importante desse texto é que ele termina com o desfecho de uma vitória de Israel. O monte se fende, tem violência, tem um conflito ali, mas acontece no final uma vitória de Israel. Uma leitura inicial, ela poderia jogar aí para uma compreensão sionista, para uma compreensão evangélica dispensacionalista, né? Que acredita num Israel lutando num Armagedon literal, que seria uma guerra, e Israel saindo vitorioso sobre os povos ímpios. E tem muita gente hoje que bate continência para a bandeira de Israel, né, para a bandeira sionista, numa ideia de que é necessário que o reino de Israel seja restabelecido, domine sobre tudo, reconstrua o templo para Jesus voltar. Gente, isso é uma aproximação do texto que é escabrosa, assim.
porque ela tira toda a centralidade da figura de Jesus Cristo. Quem está trazendo vitória e o monte que está fendido aí é o Monte das Oliveiras, num apontamento da ação do Cristo em Jerusalém. Quando a gente vai para quando a gente vai para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 17, não precisa colocar esse, Lúcio. Começa com o texto de Paulo dizendo assim: não sejais ignorantes acerca dos que dormem, para não vos entristecerdes como aqueles que não têm fé. E aí, na sequência, Paulo vai falando sobre como Jesus morreu. Só que ele encerra trazendo uma esperança, porque esse Jesus morto ressuscitou. E ele traz agora consigo a vitória sobre a morte. Então, a nossa esperança de ressurreição, ela repousa na ressurreição de Cristo. Não sejamos, portanto, entristecidos como aqueles que não têm esperança, porque nós não somos ignorantes acerca daqueles que dormem. A centralidade da vitória aqui não está num Israel literal, de arma na mão, que vai lutar no Monte das Oliveiras. Mas é um Cristo que lutou uma batalha espiritual ali em Jerusalém. E que foi vitorioso sobre o pecado, que morreu e ressuscitou, e agora traz para nós a esperança da ressurreição. E aí é muito interessante a citação de Ellen White, que ele traz depois, e eu vou pedir licença para ler, está lá no último parágrafo da lição de terça-feira. Para quem é sionista, para quem fica batendo palma para a bandeira de Israel hoje, olha o que Ellen White diz. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde depois de sua ressurreição subiu ao céu, e onde anjos repetiram a promessa de sua volta. O profeta escreveu: virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte da Oliveira, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Ao descer do céu, em seu deslumbrante resplendor, a nova Jerusalém repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo com o seu povo e os anjos entram na santa cidade. Grande Conflito, página 548. Nesse texto, nós temos Ellen White fazendo uma interpretação direta do capítulo 14 de Zacarias e percebe que em momento nenhum ela fala do Estado sionista de Israel. O que ela está trazendo aqui é, após a destruição do milênio que a gente viu descrita lá em Jeremias capítulo 4, há uma nova Jerusalém, o monte se abre, a nova Jerusalém repousa, e Cristo, que já foi vitorioso uma vez lá em Jerusalém, é novamente vitorioso agora num triunfo, trazendo o derrotado à morte. A cena é uma cena que promete vitória, mas não é uma vitória do Estado de Israel, é uma vitória do Cristo Jesus vitorioso e daqueles que vão com ele reinar, que vão estabelecer domínio sobre a terra, por meio da sua graça e da sua misericórdia. Vamos finalizar a lição de terça-feira e agora eu passo a bola para o Marcos André. Obrigado, Alexandre. Só uma colocação, né, que muitas pessoas que querem a reconstrução do templo, né, muitas pessoas dizem que o Estado de Israel tem que se colocar novamente como centro das nações e o templo tem que ser reconstruído. Primeiro, as questões políticas envolvendo isso, né, porque o templo, para ser reconstruído, a gente tem que derrubar a sinagoga lá dos muçulmanos, né? Que é o Domo da Rocha. Quando você olha para Jerusalém assim e vê aquela imagem de um prédio que tem o teto de bronze, né? Você tem que derrubar aquilo ali. Aquilo ali é um dos locais mais sagrados para os muçulmanos. E o outro aspecto que muita gente não leva em consideração é que quando a Bíblia diz que
quando a Bíblia diz que Jesus, que o anticristo vai se assentar no santuário de Deus, está fazendo certamente referência ao santuário que é descrito como o santuário da nossa era, que lá em Apocalipse, lá em Hebreus, no capítulo 8, né, que é o santuário celestial. Então, o desejo do anticristo, que sempre foi, né, o desejo de Satanás, sempre foi se colocar no lugar de Deus, né, se colocar como juiz no lugar de Deus. Então, não tem nenhuma referência dizendo que Jesus vai voltar nesse templo, né, no terceiro templo. Não tem nenhuma referência dizendo que alguma liturgia do terceiro templo vai ser restaurada. A única coisa que se refere ao santuário de Deus para os últimos dias é o anticristo se assentando no santuário de Deus. Então, quem torce para Israel se tornar uma nação proeminente e o templo ser reconstruído novamente, torce para o anticristo, né? Porque é o anticristo que tem que sentar lá, não o Cristo, né? Cristo não tem mais papel com o santuário. É isso que Paulo defende nas suas cartas, especialmente na carta aos Hebreus. Ele defende claramente, né? O santuário que está em operação agora é o santuário celestial. Então, quem fica torcendo por um Estado de Israel, um Estado moderno de Israel, e principalmente pela construção do templo, está torcendo para o anticristo, está se posicionando ao lado do anticristo, né? E às vezes nem sabe disso, né? Porque as pessoas não estudam as profecias com profundidade e seguem apenas os ventos, né? Seguem aí vídeos da internet, seguem aí pessoas que vão falando coisas que não sabem. Então tome muito cuidado, né? Nas questões de posicionamento político que tem envolvimento com essa questão. Às vezes a gente está se posicionando aí contrário à vontade de Deus quando a gente se posiciona dessa forma, né? Então eu vou dar continuidade aqui na parte de quarta-feira, quando o autor fala de vinho e sangue. Ele pede para ler o Salmo 75, que é um salmo relativamente curto, e o Salmo 75 ele fala que haverá um juízo, e o juízo de Deus sobre toda a terra será imparcial, né? O juízo que virá sobre todas as nações, e ele não diz aqui que alguma nação será poupada do juízo, mas dá esperança para aqueles que caminham com justiça, e se nós caminhamos com justiça, caminhamos nos passos de Cristo, que foi o único justo realmente que andou aqui nesse mundo, né? Então, alguns estudiosos acreditam que o Salmo 75 teria sido cantado na destruição sobrenatural do exército de Senaqueribe. Essa destruição ocorre, né, quando Senaqueribe faz um cerco a Jerusalém e diz ali que ele pergunta, né, onde estão os deuses das nações que eu destruí? Eles não puderam fazer nada contra o meu exército. Por que vocês acham que o Deus de vocês será diferente? Então, o rei, ele imediatamente foi ao profeta, né? Ele foi ao santuário, levou, porque ele escreveu uma carta também com essas palavras, e ele foi ao santuário de Deus, apresentou essa carta, né? É um texto maravilhoso para ser lido, porque mostra ali como que nós devemos agir, né, diante das batalhas, e especialmente das batalhas espirituais, que são aquelas com as quais nós não temos forças para lutar, né? Se nós fôssemos abandonados por Deus nas nossas lutas espirituais, nós seríamos claramente derrotados. O apóstolo Paulo fala, né, que dos 3 elementos que lutam contra a nossa vida espiritual, ele fala lá no livro de Efésios, e ele fala que nós temos 3 inimigos. Ele fala que o primeiro são as forças espirituais, né, as potestades espirituais, né, que ele denomina isso. É um campo que nós não temos como atuar, né? Nós não atuamos no campo espiritual, né? Tudo que nós atuamos é no campo natural. Depois ele fala do mundo, que se organiza para nos levar para o mal, né? E depois ele fala do terceiro elemento, que somos nós, as nossas próprias inclinações, né, pecaminosas. Então, percebe que nós temos 3 inimigos muito poderosos, né? Um no campo espiritual, que nós não podemos atuar, outro é o mundo inteiro,
que se organiza contra nós, e o terceiro está dentro de nós, que somos nós mesmos, né? As nossas inclinações pecaminosas. Então, que poder nós teríamos? Então, o que o rei Ezequias faz ali nesse momento? Ele leva ao santuário de Deus a sua questão, e Deus então diz: essa guerra vocês não vão batalhar, essa guerra eu vou batalhar. E no outro dia, o exército foi destruído e o próprio rei Senaqueribe foi morto pelos seus próprios filhos no santuário do seu Deus, né? Lembrando que no passado as guerras não eram de nações contra a nação, né? Eram guerras de deuses contra deuses. Então, quando quando uma nação era derrotada, isso significava que aquele deus ele era mais fraco do que a nação derrotada, né? A gente sabe que não é assim, porque Deus muitas vezes permitiu a derrota ao povo de Israel, porque eles se apostataram, né? Então, a batalha que... Aí, segundo o autor aqui, essa batalha de Senaqueribe contra Judá foi uma batalha que representa, né, que é uma batalha que tem um simbolismo para a guerra final entre o bem e o mal, quando lá em Apocalipse 20, a cidade estará cercada, né, pelos ímpios e Satanás liderando, né? Senaqueribe ele é como se fosse um tipo de Satanás, e Deus então destrói, ele faz descer fogo contra as nações e destrói completamente todos os ímpios, né? Destrói o pecado, né? E também aqueles que se apegaram ao pecado. Aí o autor continua dizendo aqui que uma das coisas que Deus corrigirá no juízo será a apropriação indevida de poder que ocorreu no mundo caído. As pessoas não vivem para os outros, nem para a glória de Deus, mas para si mesmas. Então, a primeira consequência direta do pecado no ser humano foi que eles se desligaram da sua natureza. Deus nos criou como um só, né? Criou, Gênesis capítulo 5 diz que Deus criou o homem e a mulher e os chamou de Adão. Ou seja, era como se os dois eles tivessem... Adão disse, essa verdadeiramente é carne da minha carne e osso do meu osso. Ou seja, é como se ele tivesse em tanta similaridade com a sua esposa, que se você tocasse ou ferisse ela de alguma forma, era como se estivesse tocando na própria carne de Adão. Após o pecado, quando Deus questiona a respeito do que ocorreu, ele imediatamente acusa a sua mulher, ou seja, aquela que era carne da sua carne e osso do seu osso, agora é cada um por si, né? Então, esse foi o domínio de Satanás. Ele trouxe o espírito de Satanás, que é o espírito de egoísmo. E esse é o grande problema do pecado, né? O pecado se você acha que o pecado é só uma condição, é só comportamento, não, a grande questão do pecado é o nosso egoísmo. Muitas vezes nós mudamos o nosso comportamento. Existe uma frase que diz que Satanás nada tem contra o bom comportamento, né? Então, se você muda o seu comportamento, vai para a igreja, deixa de beber, deixa de fumar, né? Hoje o cristianismo ele foi reduzido a isso, né? Você deixar de beber, deixar de fumar, deixar de adulterar, e aí você vai para a igreja. Só que você chega lá na igreja, você começa a dizer: essa música não me agrada, eu não gostei do pregador hoje, o horário do culto não está me agradando, a forma como as pessoas que cantaram não me agradam. Então, quer dizer, você continua um ímpio, egoísta, um pecador, só que com a roupa de crente. Você deixou de frequentar os botequins da vida, deixou de frequentar os prostíbulos da vida e foi frequentar a igreja, mas com uma mentalidade de ímpio. Então, se a gente reduz o cristianismo a comportamento, nós estamos reduzindo o cristianismo. Porque o que Deus espera de nós é uma mentalidade de serviço, uma mentalidade em que a dor do próximo seja a minha dor,
uma mentalidade em que se eu tenho um prato de comida e o meu irmão não tem, eu preciso pensar naquilo que o irmão está necessitando. Então, esse tipo de comportamento, ele é um comportamento que ele só pode ser implantado em nós por uma nova natureza, pela natureza de Cristo, pela natureza do mesmo Espírito que operou através de Cristo. Então, quando nós reduzimos o cristianismo a comportamentos exteriores apenas, nós vivemos um cristianismo triste, porque nós vivemos um cristianismo com desejo de pecar, e eu não peco porque tenho medo do inferno, tenho medo do fogo, tenho medo... E aí o cristianismo se reduz a isso. Então, o chamado do cristianismo é para uma morte para o nosso próprio eu, para vivermos as glórias do reino de Deus. Aí o autor continua aqui falando que Nietzsche, né, ele diz que a vida não tem um sentido, mas que nós devemos inventar um sentido, né, e fingir que o universo existe para o nosso benefício. Cada um se comporta como se fosse o seu próprio Deus, né? Então é cada um fazendo o seu próprio universo. Nietzsche ele foi um pensador e, por ser ateu, ele é muito atacado pelos cristãos, né? A ideia de Nietzsche, as ideias de Nietzsche, elas não são ideias cristãs, mas são ideias que falam de comportamento, falam de ética, e nem sempre aquilo que nós ouvimos a respeito de Nietzsche pode ser considerado como a ideia, a única ideia que ele tinha. Ele tinha ideias que, em alguns pontos, eram até concordantes com o cristianismo em questão de ética, em questão de justiça social e tudo mais, apesar de que ele pensava muito mais em igualdade social do que em justiça social, né? A igualdade social... Pode falar, Alexandre. Qual a diferença entre igualdade social e justiça social? Porque a Bíblia ela não fala de igualdade social, ela fala de justiça social. A igualdade social é a ideia de que todo mundo tem que ter as mesmas propriedades, o mesmo direito a todas as propriedades e serviços de uma sociedade. A ideia de justiça social é diferente. A justiça social, quando Judas questionou Jesus a respeito do vaso de alabastro, né? Jesus falou: os pobres sempre tereis convosco, ou seja, Jesus não tinha uma ideia de que em algum momento todos teriam as mesmas propriedades, os mesmos direitos. Mas a justiça social ela é um chamado para que você pense assim: se eu tenho vantagens na sociedade e o meu irmão tem necessidade, eu preciso ser justo. A justiça social da Bíblia é isso, é que eu promova para que o meu irmão tenha condições de comer, condição de vestir, condição de ter uma vida plena, a despeito de se ele tem ou não propriedade, se ele contribui ou não para a sociedade, conforme eu contribuo. Pode falar, Alexandre, pode abrir. Eu não vou entrar aqui me delongar no pensamento do Nietzsche, acho que não é o nosso objetivo aqui. O Nietzsche ele é muito mal entendido pelos cristãos, muito mal lido pelos cristãos, porque ele tem aquela frase, era um cara provocativo, né? Ele tem aquela frase célebre dele: Deus está morto, né? E aí incomoda muitos cristãos, os cristãos vão falar: não, Deus não está morto, Deus não está morto, Nietzsche não matou Deus. Mas, gente, vamos ser sinceros aqui, na concepção de Nietzsche, quando Nietzsche fala Deus está morto, ele não quer dizer que Deus morreu, ele quer dizer que Deus não existe, ele é ateu. E aí ele falar isso não é ofensivo, sabe? Tudo bem ele não acreditar em Deus, ele não é obrigado a acreditar em Deus. Eu não preciso concordar com Nietzsche, tanto é que eu estou aqui estudando a Bíblia, participando de um canal, já fazem aí quase 10 anos, né? De um canal que acho que a gente faz 10 anos esse ano, né? E, assim, o que o Nietzsche traz, 9 o Lúcio está fazendo, mas o que o Nietzsche traz de interessante, né? Ele traz uma ideia de uma responsabilidade tremenda
que é uma responsabilidade sobre a própria vida e sobre as próprias escolhas, a necessidade de se construir um projeto existencial, um projeto de vida, uma mobilização para a vida, ou seja, um se lançar no mundo construindo sentidos e procurando construir sentidos, e uma responsabilidade ética e moral com a própria conduta que é tremenda também. Porque na concepção de Nietzsche, a gente não deve seguir uma regra que não faça sentido, e a gente deve viver as regras que nós escolhemos viver com paixão, com entrega e com intensidade. Então, é muito melhor você, talvez, seguir o exemplo do Nietzsche e estudar e desenvolver a sua moral e se lançar com intensidade naquilo que você considera certo, do que ser um cristão que vai para a igreja sem saber porque está indo, sabe? E seguindo uma regra que não sabe por que segue, e obedecendo sem saber por que obedece. A gente não tem que ficar ofendidinho com a crítica que o Nietzsche traz ao cristianismo, primeiro porque é uma crítica que ele faz ao cristianismo do seu tempo, né? E segundo porque em muitas das questões da sua crítica ele está correto, porque o cristianismo foi se corrompendo ao longo do tempo mesmo. Talvez é muito mais produtivo, muito mais útil a gente olhar para a crítica que o Nietzsche faz, de uma existência que é covarde, acovardada no cristianismo, de uma postura diante da vida que é medíocre, de uma postura diante do mundo que é uma postura de não entrega e de não envolvimento com as coisas e de uma existência que não faz sentido, e transcender o Nietzsche, tentando construir sentido para o nosso cristianismo, então, sentido eficaz, sentido real, sentido transformador de vida. Então, não é negar o Nietzsche, é superar o Nietzsche, é transcender o Nietzsche. Acho que o caminho de um cristão maduro seria esse, sabe? Isso aí. Aí, Ricardo, quer falar também? Fica à vontade. Tá fechado teu microfone aí. Microfone fechado. Essa questão do Nietzsche, eu vou entrar um pouquinho no Nietzsche para quem quiser, bem resumidamente, bem palidamente. Quando Nietzsche fala da morte do Deus, ele não está falando de uma morte ontológica, ele não está querendo fazer uma piada, ele não está querendo... Não, tem um sentido filosófico por trás daquilo. Nietzsche discute, ele nega a existência de sentidos e valores transcendentais para a vida. É isso que ele está negando. Por quê? Qual a questão histórica que está ali envolvida? Há um declínio, e nós podemos até acrescentar uma corrupção das narrativas religiosas que davam sentido e valoração para as pessoas, que construíam narrativas com sentidos e valores dados de fora para dentro. E aquilo que nós estávamos falando lá no começo, gente. Uma coisa é o texto e aquilo que Moisés escreveu. Ele escreveu para o seu povo, para a sua época. Isso reverbera em outras épocas, isso se prolonga em outras épocas. Ele não tem mais responsabilidade sobre essas outras épocas. Aquelas pessoas que estão ressignificando aquilo é que tem essa responsabilidade. E ao longo da história, cristãos pegaram esses textos, ressignificaram, adaptaram, aplicaram às suas realidades sociais com finalidades específicas. E nós podemos olhar essas interpretações, não só do texto de Moisés, mas a Bíblia como um todo, e naquela alegoria do Nietzsche, e Deus morreu, aquilo foi tão ressignificado que você não consegue mais enxergar Deus no texto. Pelo menos o Deus de amor. Você enxerga o Deus que os caras começaram a redesenhar. Então, antes de você criticar o Nietzsche, você tem que entender o porquê que se construiu o seu pensamento filosófico. Para o que ele estava olhando? Ele não estava olhando para um Deus ontológico porque é impossível olhar para esse Deus ontológico. Ele estava olhando para as narrativas daquelas pessoas que se diziam cristãos e pregavam sentidos e valores transcendentais. E o Nietzsche, ele prega que ele tem um discurso contra o niilismo, que é a pessoa que não busca valor
e sentido para as coisas na vida. Ele acha que não. Mesmo com essa morte do Deus, que não é uma morte ontológica, gente, que nós poderíamos até dizer que é a corrupção do discurso religioso. As pessoas corromperam tanto o discurso religioso que esse homem, que esse coitado, ele viu aquilo e falou, nossa, eu vou ter que escrever sobre isso. E criou essa frase, Deus está morto. Mas ele não estava querendo dizer de um Deus ontológico, não estava falando do Deus que você acredita, ele estava querendo dizer que as narrativas que passavam sentido e valoração à época dele, elas estavam se deteriorando de uma maneira que perdendo a sua centralidade e que essa questão de criar sentido e valor caberia a cada um. Isso, de certa forma, se você for procurar a fundo, aparar algumas arestas aqui e acolá, isso aconteceu, esses eventos onde a palavra do Eterno foi obscurecida, foi deformada, foi tratada de uma maneira equivocada, aconteceram na história contada na própria Bíblia. E era isso que o Nietzsche estava combatendo. Olha, o cristianismo está tão bagunçado, aquilo lá que eles falam como valores transcendentais, como sentidos para a vida, não reflete realmente o sentido para a vida. Mas você não deve, em função disso, cair no niilismo. Procure você um sentido para a vida. É isso que ele está falando. Então, assim, antes da gente criticar qualquer um, ele é ateu, não quero saber, então está errado, está tudo errado. Vamos procurar entender o porquê, o que ele está dizendo de verdade, o porquê que ele está dizendo aquilo. Vai lá, Alexandre. E se cabe a provocação, assim, quiserem me tacar pedra nos comentários, taquem depois, Deus está morto sim, cara. No sermão que prega a teologia da prosperidade, Deus está morto. Sabe? Naquele dom de línguas que sobe um moleque no púlpito e começa a falar tacateca, ticatoca e não sei o que lá, Deus está morto. Deus está morto no sentido de que Deus deixou de existir? Não, mas ali é uma palavra morta, entendeu? É uma letra morta, é uma letra que não é capaz de produzir vida, não é vivificante. Então ali Deus está morto porque ali o evangelho está morto também. Não gera sentido religioso, e nós entendemos sentido religioso verdadeiro. Gera um sentido religioso com intenção de lucro financeiro, com intenção de sei lá mais o quê. E o triste disso é, que seguindo aí a linha de raciocínio do Alexandre, se Deus está morto nesse sentido, quem matou ele não foi Nietzsche, né, mas foram os próprios cristãos, né, isso que é triste, né? Aí, por isso, toda essa nossa digressão aqui a respeito de Nietzsche vem para falar aqui a respeito do terceiro parágrafo, que diz aqui que a filosofia de Nietzsche não foi boa para ele, porque ele terminou louco, né? E quando um cristão termina louco, será que é culpa da filosofia cristã? Então, a gente não deve fazer esse ataque à pessoa, ataque ao argumento de Nietzsche, né? Se o argumento à luz da Bíblia é tão falho, né? Fácil de você debater o argumento, né? Mas não atacar a pessoa. Aí que no finalzinho do parágrafo ele diz que mesmo diante dos problemas nós somos chamados a ter esperança, porque a nossa esperança vai além das circunstâncias atuais, né? Isso é interessante, né? E aí ele fala aqui que é fácil se desesperar ao ver os pilares da sociedade que estão sendo construídos hoje, mas esse desespero ele só acontece se nós não conhecemos a Bíblia, não conhecemos as promessas de Deus, porque ele prometeu que tudo isso realmente aconteceria, mas que nós estaríamos seguros se nós cremos em Jesus, se nós cremos no resgate de Jesus. E aí o autor fala aqui de valores morais que são atacados hoje, valores morais fundamentais, e ele fala aqui, né, que Deus criou o homem e a mulher, e até mesmo isso está sendo questionado, e isso aí entra numa outra vertente perigosa também para a gente tratar na classe de escola sabatina, porque pode gerar uma discussão ali a respeito da questão da homossexualidade, né? É o que eu falei do comportamento, né? O cristianismo não é um bom comportamento, o cristianismo é uma transformação de vida. Então, o homossexual ele precisa se converter, mas o heterossexual também.
Então, se você é heterossexual, mas vive uma vida sexual promíscua, vive uma vida, ainda que uma vida entre um homem e uma mulher, mas a vida sexual é promíscua, se a vida sexual não atende àquelas qualificações de Deus, e raramente atendem, né, porque nós somos pecadores mesmo, nós precisamos nos converter. Então, o chamado de Deus não é para o homossexual se converter, não é para o assassino se converter, não é para o Nietzsche se converter, é um chamado para todos nós precisamos nos converter. E aí eu volto àquele texto lá que o Alexandre leu, né, que no final seremos todos subjugados. E isso parece uma linguagem drástica para nós, né, seres humanos, mas eu preciso ser subjugado. Toda vez que eu busco santificação, eu falo, Senhor, tem que me subjugar, porque não dá, eu não vou conseguir santificação. Então, quando Jesus Cristo voltar, o céu será para os subjugados. Se você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra Senhor, que é o termo que mais se refere a Jesus no Novo Testamento, é o termo Senhor. Esse termo, ele quer dizer Senhor de escravos. Ele é um termo, e o termo que é utilizado no Novo Testamento em grego para se referir ao servo, né, que nós achamos um termo bonitinho, é escravo, é doulos no original, significa escravo. Pode falar, Alexandre. Eu vou trazer o Nietzsche de volta aqui. Vamos insistir no Nietzsche mais um pouquinho. Para agora a gente fazer a crítica do Nietzsche, não porque ele morreu maluco de sífilis, mas porque a gente faz a crítica à ideia, né? E aí vamos contrapor a ideia do cristianismo. Essa ideia que o Marcos traz do subjugar é ótima, porque dá de a gente aproximar ela do pensamento de Nietzsche. Nietzsche também fala de uma ideia que pode ser entendida como o homem se subjugar. Qual que é a diferença? O Nietzsche ele vai ter uma proposta que é da elevação da máxima potência do homem, de um projetar-se para a vida com intensidade, com vibração, com força, a elevação da máxima potência do homem, que é o que Nietzsche vai chamar de um Überman, né? Alguém que se livrou das amarras e das limitações impostas pelos outros. Mas o Überman, ele não é um cara que é superior aos outros porque ele é mais bonito, porque ele é mais talentoso, porque... Não, Überman é o homem, é o super-homem, né? Mas é o homem que se supera a cada dia. Então, amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. Hoje eu fui melhor do que eu fui ontem. E depois de amanhã eu vou ser melhor do que eu serei amanhã. Então, é um homem que está em constante melhoria, em constante crescimento, sempre sendo melhor, sempre sendo melhor, sempre sendo melhor, sempre sendo melhor, sempre se submetendo à sua própria vontade, ao seu próprio querer, porque ele é um homem senhor de si. E aí, quando a gente vai para o cristianismo, a proposta do cristianismo é o inverso disso. A proposta do cristianismo é: eu vou ser melhor porque Cristo é melhor em mim. Eu vou ser melhor porque eu me submeti a Cristo. Então é um caminho da humildade, é um eu me colocar debaixo da cruz e do pedido de perdão a Deus. Esse é o cristianismo que eu considero genuíno. E aí é muito engraçado, porque se a gente vai para o pensamento cristão farisaico, né? Eu sei que os fariseus não eram cristãos, eram judeus, né? Mas esse cristianismo falso, estéril aí, eles estão muito mais próximos do pensamento de Nietzsche do que do evangelho. Porque é um cristianismo que fala da autossuperação pela própria força. É eu sozinho, é eu comigo mesmo, é como eu consigo vencer as tentações, é como eu consigo ser melhor. Meus amigos, você está muito mais próximo do ideal de Überman, de Nietzsche, do que do ideal de servo de Cristo. É interessante, porque às vezes o cara que apedreja Nietzsche, ele está abraçadinho com a ideia da superação e do ser o super-homem. Pois é. E é exatamente... Uma coisa, sobre a questão do Überman, Nietzsche também é aquela questão de o ser capaz de construir sentido e valoração por si, sem o transcendental. Ocorre o seguinte, gente, eu vou repetir. Existem líderes que o apóstolo Paulo chamava de lobos,
em pele, podemos até dizer na alegoria de hoje, lobos em pele de cordeiro, que controlam essa narrativa, criam esses valores com finalidades espúrias, para benefício próprio, para justificar coisas que não combinam com o caráter de Cristo, certo? Individualmente, o cristão, de acordo com o que o apóstolo Paulo fala, ele tem um primeiro passo. Ele precisa identificar esses falsos pastores, precisa identificar essas falsas narrativas, porque esses falsos sentidos, esses falsos valores religiosos que vêm de fora, eles não podem entrar, ser inculcados pelo cristão. O que você faz? Você se esvazia dos seus valores, dos seus sentidos, e nesse ponto nós nos diferenciamos daquilo que Nietzsche pregava. Nós entendemos que não é o próprio homem que deve construir os seus valores, os seus sentidos, como o Überman do Nietzsche. Então nós não vamos dizer que o Nietzsche é perfeitamente adaptável ao cristianismo, porque ele não é. Não é. Mas muito do porquê ele foi construído nos serve para entender algo que é falha dos religiosos da época do Nietzsche e pode ser falha dos religiosos da nossa época. Então, essa questão do valor e do sentido para o cristão é dado pelo exemplo e pelo testemunho do Cristo. Então, eu me esvazio, eu não sou um Uberman. Não são os meus valores, não são os meus sentidos. Eu vou buscar esses valores, mas em algum lugar. Eu vou buscar esses valores no Cristo. Mas eu tenho que tomar muito cuidado que no meio do caminho entre eu e encontrar esses valores existem os pastores, existem os lobos, existem aqueles que são porta-vozes da narrativa que muitas vezes podem deformá-la. E a crítica e o olhar do Nietzsche serve para destacar isso. Isso aí. E na verdade, esse praticamente é o tema da lição de quinta-feira, porque ela nos chama aqui para pensar, né, sobre o título, né? Vamos começar pelo título, para que se conheça a tua salvação. E ele nos pede para ler o Salmo 67, e o Salmo 67 fala, um clamor para que o rosto de Deus se resplandeça sobre nós, para que a terra conheça a sua salvação e o seu caminho. Louvem-te todos os povos. Essa é a ideia do Salmo 67. E aí o autor fala aqui que no Salmo 67, Deus quer resplandecer o seu rosto sobre nós, né? E isso aqui é uma coisa que não era possível, né? Não é possível ao homem natural, visto que a glória de Deus pode nos matar, né? Segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, Deus fala com Moisés que ele não poderia ser visto, né? Porque nenhum homem pode ver a Deus e sobreviver. No entanto, a cruz, ela nos dá essa possibilidade, a possibilidade de perdão, a possibilidade de que nós possamos nos apresentar santos na presença de Deus, perdoados na presença de Deus, e para que possamos refletir a glória de Deus em nós. E a glória de Deus, como nós já lemos várias vezes lá em Êxodo, no capítulo 34, né, a glória de Deus que foi apresentada a Moisés é a bondade de Deus. Então nós podemos refletir a bondade de Deus hoje, refletir a glória de Deus hoje, pedindo a Deus que seja bom através de nós, pedindo a Deus que a nossa dependência dele seja vista nas pessoas ao nosso redor, né? E o autor usa uma ilustração aqui de uma tinta que reflete 99,995% ou melhor, que absorve, né? 99,99% da luz visível. Então, a impressão, o nome dessa tinta é Vanta Black, e ela quando você pinta alguma coisa com essa tinta, dá a impressão de que o objeto ele é em 2D, parece que ele não tem nenhuma forma, né? Porque a luz não reflete nesse objeto.
E às vezes, né, por conta dos nossos pecados, nós também não conseguimos refletir plenamente a luz de Deus em nós, e por isso nós precisamos da graça, precisamos da misericórdia de Deus. E aí, às vezes, nós tratamos o movimento divino nos últimos dias como se fosse um movimento exclusivo em que nós apenas recebemos. Eu já estou salvo, eu aceitei Jesus como meu Salvador, e agora é só esperar o mundo queimar. Esse é o pensamento mais egoísta que existe, que não tem nada a ver com o cristianismo, né? O cristianismo, e o autor fala aqui, né, que não tem esse exclusivismo no cristianismo. Ele diz aqui que a igreja remanescente de Apocalipse 14 não se contenta em permanecer em Sião desfrutando da presença de Cristo. Em vez disso, ela voa pela terra convidando o mundo a se unir a ela no monte de Deus, o que é uma referência a Apocalipse 14, né? Que é um chamado, né, dos 3 anjos para irem por toda a terra com esse objetivo. E aí o autor faz uma perguntinha aqui no final: reconhecemos o compromisso de ensinar aos outros as verdades que tanto amamos? Nós amamos as verdades? Primeira pergunta. Se nós amamos, nós temos o desejo de buscar e de levar outras pessoas a Cristo, ou somos exclusivistas, ou seja, somos egoístas e vivemos como pecadores ímpios, nos chamando de crente? Então, só para um resumo de tudo que nós falamos aqui, para não confundir, a questão sobre Nietzsche, se você puder não falar, não ficar exaltando o fato de que ele morreu louco como sendo um sinal de que Deus não estava com ele, é só sobre isso que nós falamos aqui, né? Não vamos transformar a lição num debate a respeito do ateísmo de Nietzsche. E o chamado final é para que possamos ser instrumentos da graça de Deus para outras pessoas. Antes de encerrar, queria fazer uma propaganda aqui do meu canal no YouTube. Eu estou com um canal no YouTube, estou fazendo alguns estudos bíblicos lá, dando alguns treinamentos que eu recebi os treinamentos, né? Aí eu faço uma síntese e estou passando lá. Eu queria aproveitar aqui, porque os meus vídeos são um pouco longos, mas quem está nos acompanhando até esse momento é porque gosta de vídeo longo, né? Então eu quero fazer a propaganda aqui no final. O meu canal, se você quiser procurar, é youtube.com e @Marcos A de André 7, só isso, Marcos A7. Aí você pode me encontrar lá, e se você puder se inscrever, assistir os vídeos lá, eu vou ficar muito feliz, porque dá um trabalhinho para produzir o material que eu estou passando lá. Então é bom que as pessoas assistam, né? A minha igreja aqui, os líderes estão assistindo, e eu gostaria que outras pessoas também pudessem assistir. Então, como resumo da lição dessa semana, né, os salmos também nos chamam a cumprir a mensagem de Apocalipse 14, né, ir por todo mundo, pregar o evangelho, a ordem de Jesus, né, Apocalipse lá 14, né, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a toda tribo, nação, língua, povo. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus. Obrigado, Lúcio, colocou aí o link. Se você puder entrar lá, vou ficar muito feliz em ter o pessoal aqui do canal nos acompanhando lá. E agora é com você, Lúcio. Com Deus, agora Deus te abençoe na sua conclusão. Valeu, Marcos André. É isso aí, pessoal. É uma bênção estudar a Bíblia aqui, pessoal. Vamos ao estudo adicional de sexta-feira, pessoal. Temos aqui 3 perguntas que, na verdade, vão recapitular muito do que nós já falamos, né, durante aí o nosso estudo. A primeira diz assim: muitos ainda não foram alcançados, embora as 3 mensagens angélicas tenham se espalhado no mundo. Como cumprir a tarefa que Cristo nos designou? Como evitar o desespero ao pensar nos que ainda não ouviram as verdades para os últimos dias? Sabe, são 2 perguntas. Como você cumpre a mensagem? Eu posso dizer que quando a gente está aqui, né, gravando esse material, difundindo ele, divulgando ele aí numa plataforma do tamanho do YouTube, cada um está comentando e compartilhando, de certa forma nós estamos levando a palavra de Deus para que mais pessoas conheçam isso, né? Nós temos, inclusive, alguns amigos que comentam, né, dizendo: olha, valeu entre linhas, né, tá me ajudando muito a estudar a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus, entender as profecias, manter, né,
o equilíbrio nas palavras. Então, uma forma, pessoal, que cada um pode ver é assumir o seu ministério, sabe? O Entre Linhas aqui é um dos ministérios que cada um tem. Nós temos outros ministérios aqui nas nossas comunidades, que a gente desempenha para dar estudo bíblico, para cuidar dos adolescentes, para pregar, para cuidar dos adultos. Então, eu acho que dessa forma nós estamos ajudando a mais pessoas conhecerem a verdade. Eu faço aqui principalmente um incentivo ao estudo bíblico, né? Nós estamos perdendo, pelo menos quem é de igreja central, né? Não sei dos bairros, mas está perdendo a cultura de dar estudos bíblicos, e como é importante nós, leigos, né, cristãos, darmos estudos bíblicos, pessoal. Tem muitas pessoas, é incrível, comece a orar, que vai começar a chover pessoa querendo estudar a Bíblia com você. E a segunda parte, de como evitar o desespero ao pensar nos que ainda não ouviram as verdades para os últimos dias. Bom, aí acho que vai de cada um, como que cada um leva, né, diante das suas impossibilidades, das suas incapacidades. Eu sou bem conformado, né, com as minhas limitações, então eu não entro em desespero. Claro que a todo tempo eu falo, Senhor, o que eu posso fazer mais, o que eu posso fazer mais, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus está providenciando e oferecendo a salvação para todos, né? João fala que Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo, para trazer salvação. Então, eu penso que Deus está cumprindo a sua promessa. Aí cabe a cada um, né, de uma forma privilegiada, ser usado por Deus, porque eu acho que essa é a diferença, né, da gente encarar o serviço cristão como um privilégio, de participar aí da obra de transformação de vidas, né, e não de uma obrigação, ou aquela analogia que eu particularmente não gosto, eu quero uma estrelinha na minha coroa, né, não sei quem já ouviu, eu não gosto muito desse mercantilismo cristão, né, tem que colocar minhas coroas, não faço por estrelinha, eu faço realmente pelo amor que Deus dedicou a mim e que a gente aprende também a dedicar ao próximo. Segunda pergunta, assim, João viu no livro sendo dado ao Cordeiro porque ele é digno, Apocalipse 5, né? Quando os selos são abertos, surge a história da igreja até o fim. A partir dessa descrição, que lições aprendemos sobre a maneira pela qual Deus pretende terminar a sua obra? Acho que nós já falamos aqui, inclusive em Jeremias, né, tinha um texto que falava, ou seja, Deus vai terminar a sua obra no momento em que ele já está decidido, inclusive porque ele é onisciente, mas dentro desse plano, né, de Deus, eu posso ainda usar do meu livre-arbítrio, né, para ser escolhido e para a gente participar ou não. Mas a obra de Deus vai ser terminada, e como já está descrito aí nos livros, nos textos que nós lemos, né, principalmente agora em Apocalipse, ou seja, Deus vai terminar de uma obra plena, né, e o mal vai ser extinto plenamente, sem que haja, né, uma faísquinha de mal restante. E a última pergunta diz assim: quais eventos atuais poderiam facilmente levar ao cumprimento final de Apocalipse 13 e 14, e quais obstáculos ainda existem? Os eventos que poderiam facilitar, né, até nós estávamos discutindo aqui do 8º, 9º, 10º rei, né, eu penso assim, realmente o mundo, ele está caminhando, a profecia ela é verdadeira, está caminhando para o seu fim, a cada dia que passa estamos mais próximos do fim. Eu não sei se Deus vai voltar em 2027, 2030, 33, 2200 e alguma coisa, não sei, né? Deus sabe. Independente disso, tem que estar preparado agora, então sua vida não tem que ser movida, né, pela pressão, pelo medo, até porque ninguém casa com medo, então assim, eu tenho que casar com Cristo, nossa, eu tenho que casar com Cristo. Ninguém casa com medo, casa por amor, casa por compreensão, por companheirismo, porque há uma ligação. Então acho que se aproximar de Cristo tem que ser por esse motivo e não pelo medo. Mas de certa forma o mundo está caminhando, né? Temos aí alguns cenários políticos, religiosos, que particularmente me espantou muito, né? Você vê um papa norte-americano se aproximando de um louco, né? E aí você vê assim, realmente muitas coisas estão acontecendo, né? Para que a profecia possa se cumprir talvez ano que vem. Existe a Agenda 2025, quem não conhece, né? A Agenda 2025 lá dos Estados Unidos, se não me engano, do Partido Republicano. Então tem muitas coisas para acontecer. Mas independente disso, irmãos, não é esse desespero que vai mover você a fazer as coisas. Isso que eu acho que tem que ser repensado. E a última parte da pergunta é: quais obstáculos ainda existem? Né? Os obstáculos, assim como Israel teve dificuldade em cumprir a sua obra, como o Ricardo já colocou na fala inicial dele, foi repetindo,
né? Assim nós hoje, cristãos, temos o mesmo problema. Assim como nós estávamos discutindo aqui de Nietzsche, né? Falando sobre o Deus morto, assim como Gandhi, né? Que falou, quer dizer, pelo menos a referência que eu tenho, que é de Gandhi, né? Que ele fala assim, eu não sou cristão por causa dos cristãos, né? Porque os cristãos não parecem com o Cristo. É uma fala muito profunda isso, ou seja, os cristãos não parecem com o Cristo que eles professam, tá? Então esse é um obstáculo que eu vejo simplesmente na minha vida, né? Que eu acho que ainda como o Alexandre colocou, né? A vida cristã, ela vai se desenvolvendo um pouquinho, porque Cristo habitou em mim, não por causa que eu ouvi um coach falando, cada dia melhor, não é o coach, né? O coach cristão, mas há um desenvolvimento espiritual, há um amadurecimento espiritual. Olha só quanta coisa a gente aprendeu aqui nesses 9 anos, praticamente, de canal. Então, a gente já falou isso nas lições passadas, né? O Lúcio de hoje é diferente do Lúcio de ontem, por causa das experiências, dos aprendizados, dos erros que cometeu. Então, um dos obstáculos aí talvez seja a minha vida, né? Que possa ainda ter muito, né, a se aproximar de Cristo, sabe? Muitas coisas eu preciso mudar em mim, antes de apontar o dedo para mudar as coisas no mundo, né? Acho que a gente tem que mudar as coisas na gente mesmo. Então, por isso estamos aqui, compartilhando humildemente, né, um pouco aqui do nosso conhecimento, um pouco desse bate-papo, para que você também amadureça, abra sua mente, se liberte, né, de algumas tradições, de alguns folclores cristãos, né, e que você realmente se apegue à palavra, né, a ela mesma. Mas, como o Ricardo falou, você tem que dar o sentido para a palavra que você está lendo, né? E não ficar esperando o coach dar o sentido. Mas é isso aí, pessoal. Encerramos aqui, então, a 9ª lição, já terminando, né, sobre imagens, alusões e símbolos aqui. E nos vemos, então, no 10º estudo já dessa lição, onde nós vamos ver para quem o fim tem chegado. Será para quem, né? Mas antes de nos despedirmos, eu vou chamar aqui o Marcos André. Ele nos despede, então, com uma oração. Vai lá, Marcos. Beleza, vamos orar, então, agradecendo a Deus por essa lição, né? Santo e bom Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado lições preciosas a respeito da Tua palavra. Cada dia aprendemos mais a respeito dos símbolos, a respeito da Tua vontade, que aparece ao longo de toda a Bíblia. Que possamos, Senhor, internalizar as verdades espirituais profundas dessa lição, para que possamos viver o cristianismo na prática, sendo um reflexo daquilo que Cristo foi em nós. Nós pedimos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor nos auxilie e nos use como instrumentos Teus para que possamos levar esse Evangelho às pessoas que estão ao nosso lado, à nossa família, no local de trabalho, para que assim, Senhor, pela Tua graça, possamos avançar com a pregação do Evangelho para que Cristo, muito brevemente, possa voltar. Te pedimos tudo isso sem mérito algum. Te pedimos também que o Senhor abençoe cada pessoa que nos acompanha aqui pelo canal, cada família, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu colocar os 4 aqui. Vamos lá, pessoal, então. Até a próxima lição. Fiquem com Deus. Deixe seus comentários, não esqueça e compartilhe o vídeo. Falou, pessoal.